dia, gente! Sejam bem-vindos. Chegamos neste canal onde você aqui fala da Bíblia, se depara com um leãozinho, mas hoje tá bonito o cabelo, né? Mas é isso, vamos que vamos. Hoje nós estamos no capítulo 19 de Lucas. Arranjei um lugar bonito aqui, com pássaros cantando. Bom, e é isso. Então, voltando ao assunto, aqui então a gente é um ambiente onde a gente fala da Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia, onde a gente vai ali ler, comentar, discutir, pensar, refletir e se você tem interesse em aplicar diariamente na sua vida essas verdades, essa palavra, você precisa de um acompanhamento, você precisa de ajuda, em especial se você já não tem essa prática, né? Eu sou uma pessoa que desde o início eu leio a Bíblia no sentido assim, cara, essas histórias aqui eu posso viver, sabe? No que me couber, no que o Senhor tiver para mim, eu quero viver essas histórias, essas verdades, essas promessas. Elas não estão apenas reservadas para Israel, para o povo israelita, né? Seja lá, ou sei lá, para aquela época, para aquele tempo, não. Eu quero trazer para esse momento, para minha vida hoje. Eu creio que a gente pode. E eu volta e meia, né, eu faço muitas analogias, muitas comparações daquilo que eu tenho vivido baseado realmente na Bíblia, na palavra de Deus, deixado ela me conduzir. E se você também quer fazer isso na sua vida, deixar a palavra de Deus te conduzir e viver o que o Senhor tem proposto e tem aí para sua vida, eu te convido, se você tem tido dificuldade, né? Eu te convido então a fazer parte da comunidade online. Eu escolho Cristo todo um dia, onde ali eu faço tipo um mentoreamento, né? Eu acompanho as pessoas, a gente fala ali sobre os desafios e diariamente a gente busca implantar essas verdades, né? Através da palavra ou através, sei lá, algo que você pode compartilhar comigo e eu posso te dar uma devolutiva, te orientar, né? Ou convidar para um jejum, para um desafio, para uma oração, te auxiliar aí, né, em jejum, em oração, enfim, da maneira como você achar melhor. E é isso, eu quero te convidar então a fazer parte, se você tem esse interesse, e também, o que mais? Seguir lá pelo Instagram, se você, né, quer ver aí um pouquinho sobre a minha vida, conhecer mais, conhecer como eu vivo, né? Como assim eu faço para aplicar essas coisas. Então lá tem um pouquinho explícito sobre isso, beleza? Vamos começar orando e aí a gente parte para o capítulo 19, porque ele é um pouco longo e tem muita coisa boa e importante para a gente falar nesse dia, tá bom? Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, por mais uma semana que se inicia, consagramos ela, colocamos tudo em tuas mãos, te pedimos, vem, faça parte, Senhor, caminha conosco, segura as nossas mãos, nos guia por onde o Senhor quer nos guiar. Levanta alguns aqui, Deus, que não estão conseguindo se levantar, renova o fôlego de vida, o Espírito do Senhor na vida de cada um, em nome de Jesus. Dê um novo ânimo, um novo vigor, uma nova mente, Deus, uma nova disposição, fortalece os músculos, os ossos, todos os membros do corpo, em nome de Jesus. Aqueles que estão paralisados, nós damos uma ordem que se reavivam em Cristo Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, Deus, para perdão de pecados, para cura, para que, sabe, Deus, todas as nossas dores e feridas fossem levadas. Nós fazemos menção agora, Deus, deste sangue do teu nome, Jesus. Cobre-nos com teu sangue, guarda a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família e nos
oriente, Deus, por onde o Senhor quer que nós vamos aqui no entendimento deste capítulo 19 de Lucas. É o que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus. Hein? Bora, vai dizer assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém, por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: Mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos que não queriam que eu fosse o rei deles e os matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem, lá encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: Por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: O mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto.
Eles diziam que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse a Jerusalém: Se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. E ele lhes disse: Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Bonita, né, gente? Meu Deus, 11 minutos. Ai, peraí, deixa eu ver uma coisa. 9 horas. Bom, vamos continuar aqui. Não sei se parou porque entrou uma ligação, mas qualquer coisa, estamos então no capítulo 19 de Lucas. Então, qualquer coisa, voltem aí e deem uma lidinha. Aqui então vai começar dizendo sobre Zaqueu, um chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Não sabemos, provavelmente ele não é um judeu. Fala que um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Mas Jesus, daqui a pouco, ele vai chamar ele de descendente de Abraão. E disse que salvação entrou naquela casa. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente entender um pouco essa história. Vai dizer que ele era um chefe de cobrador de impostos, ou seja, ele era um homem rico, de alta classe e, para piorar, chefe dos cobradores de impostos, que eram as pessoas que mais... É o que acontece com a gente hoje em dia, gente. Você tem que pagar altos impostos, os empresários tendo que pagar altos impostos, pessoas, né, humildes tendo que pagar altos impostos, né, tendo que fazer ali declaração de imposto de renda. Aí tem IPTU, nesse início de ano é terrível, né, gente? IPTU, IPVA e tudo aumenta e não sei o que, né? A gente tá massacrado, né? E a gente não gosta. E os judeus gostavam muito menos, né? Mas Zaqueu, a despeito de ser tudo isso, e principalmente por ele ser um homem rico e um chefe, vai dizer que quando ele ouve falar que Jesus está chegando ao seu povoado, ele corre. E por ser de baixa estatura, ele sobe em cima de uma árvore. Ele não se importou nem um pouco com o status, com o que as pessoas iam falar, com nenhum tipo de olhar, enfim, ele não se importou, ele só queria ver aquele homem, e ele era muito importante. Ontem eu fui na igreja aqui perto de onde eu tô, aqui no Jardim Botânico. Eu tenho, minha igreja tem uma filial aqui, né? E aí, beleza. E aí, tava o senhor lá falando sobre dízimos e ofertas e falando, né? Falando sobre a questão, às vezes, da dependência de Deus. Eu falei, gente, aqui a maioria das pessoas devem ser ricas. Como uma pessoa rica, tipo, vai, tipo, depender de Deus? Ah, cara, eu tenho tudo, né? Algumas pessoas podem pensar, eu tenho tudo. Eu tenho
eu tenho tudo, tipo, sabe? Gente, eu, tipo, todos os dias eu acordo dependendo de Deus para sobreviver. Uma pessoa rica, uma pessoa que tem tudo, é mais difícil. É isso que eu quero dizer. Não vou entrar muito nessa questão, não, porque, né? Aí, então eu fiquei pensando nisso. E aqui é exatamente isso. Por que que Zaqueu queria ver Jesus? Ele tinha tudo. Ele era importante. Ele era o bambambam. Bam, bam. Ele não precisava, mas ele quis. Ele quis pelo menos ver aquele homem. E aí, quando Jesus chegou, e Jesus é maravilhoso, gente. Jesus, ele já devia estar. Quando Zaqueu estava subindo lá na árvore, ele já devia estar olhando para aquela árvore e falando: esse baixinho aí, interessante. Então, quando Jesus chega perto dele, ele vira e ele fala: desce aí que eu quero pousar na sua casa. E as pessoas viraram: como assim? É doido, piró? No nosso inimigo. Na casa de um pecador, de uma pessoa que está massacrando o seu povo, o Senhor vai pousar, vai dormir na casa dele, ou sei lá, vai jantar na casa dele. E aí, assim que ele desceu, diz que ele vira e ele fala para Jesus: Jesus, é verdade que eu sou um pecador, que eu fiz muita coisa errada, que eu roubei as pessoas até mesmo, mas eu estou disposto a entregar, ao contrário do jovem rico, que não quis fazer isso no capítulo passado que a gente viu, né? E aí vai dizer que eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O encontro com Jesus, ele faz isso com a gente. Ele muda. Aquele homem, ele, por algum motivo, e com certeza, e aí no final do culto eu fui parar assim, meu Deus, foi um culto muito abençoado, muito tremendo, assim, uma palavra muito de Deus. E eu falei, gente, o Espírito de Deus, sabe? Ele convence a gente do nosso pecado, da nossa dependência, da nossa necessidade por Deus. Talvez ele não precisasse, Zaqueu talvez não precisasse de nada aqui da terra mais, mas ele só precisava daquilo, ele só precisava de perdão para os seus pecados, de salvação, daquele homem bom, justo, maravilhoso, que todo mundo queria ver vindo até a casa dele e jantando, tomando uma janta com ele, ou pousando, ou repousando, enfim, dormindo na casa dele, para tudo na mente dele mudar, e ele virar e ele falar: eu só precisava disso e nada disso mais importa, isso tudo aqui é perca, né? Como é que é aquela música? Tudo que tenho é teu, Cristo. Mas não era essa, não. Enfim, é isso. Continuando, vamos tentar passar para a próxima antes do meu tempo acabar. Vai dizer que Jesus então conta uma parábola, e eu imagino em outras versões dá a entender que ele está na casa de Zaqueu ainda, e não é uma coisa solta aqui, mas pode ser que seja e eu esteja enganada. De toda forma, ele vai contar essa parábola em seguida, que é uma parábola dizendo que ele estava chegando, um rei estava chegando no reino dele, e aqui a gente sabe que Jesus está a caminho de Jerusalém, por isso que eu falo que a gente consegue viver essa palavra, porque as histórias de Jesus era sobre aquilo que iria acontecer com Jesus. E aí vai dizer que ele estava chegando na cidade dele e ele encontrou e o povo da cidade dele não queria que ele governasse lá. E ele queria, e aí beleza, e ele não estava nem aí para eles. E então, quando ele chega, ele ia sair, calma, vamos ler de novo. Jesus contou uma parábola, agora ele estava perto de Jerusalém. Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois ia voltar. Antes de viajar, antes de ir então para esse país, ele chamou os seus empregados e deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Então Jesus ia voltar, né? Ele conta essa parábola que o rei ia voltar para um país bem longe, no caso, ia voltar para sua casa, mas antes ele deixa ali
algumas missões com algumas pessoas. Para um ele entregou 10 minas, que aqui chama, né? 10 moedas, para outro 5, para outro 1. E aí, o restante da história vocês sabem um pouquinho. Eu vou tentar acabar lá no meu Instagram, porque aqui o meu tempo acabou e senão fica muito comprido, tá bom? Deus abençoe. Boa semana para vocês. Tchau.